Olá, cristãos! Temos na mira hoje uma heresia que perverte o caráter de Deus. O nosso inimigo é Satanás e suas doutrinas erradas. E a nossa arma para derrubar essa heresia, que agora pelo sniper, é a palavra de Deus. Com ela nós derrubaremos isso que tem pervertido e que tem enganado muitos cristãos sinceros. Para contextualizar e falar sobre essa doutrina que tem pervertido o caráter e a balança divina, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, cristão. E seja sincero. O que você pensa a respeito da tortura? Conhecido mundialmente, Adolf Hitler é enojado por muitos e conhecido como um monstro. Inclusive no Brasil, esse é um crime que ele não prescreve. É um crime hediondo. É um crime horrível. E como cristãos, temos pregado um Deus amoroso, um Deus que torturará eternamente aqueles que não o obedecerem. Esse é o tema de hoje, o fogo e o tormento eterno. Vamos lá. Isso se encontra em Apocalipse 20, no versículo 10, onde diz que eles serão atormentados de dia e de noite. Eu mencionei Adolf Hitler. A diferença de Adolf Hitler para Deus, que é pregado como torturador, é que nas mãos de Adolf Hitler, aquelas pessoas morriam. Mas nas mãos de Deus, essas pessoas não morrerão, mesmo que elas clamem por misericórdia. E nós temos pregado um Deus assim. Mas como conciliar isso com Jeremias, Lamentações de Jeremias 3, 32 a 35, onde diz que Deus ele não tem prazer no sofrimento do ser humano? E como conciliar Deus não ter prazer no sofrimento do ser humano com Deus que manterá bilhões e bilhões e incontáveis anos as pessoas sendo queimadas ininterruptamente? É complicado. Então nós temos aqui agora que responder sobre esse fogo eterno. Em Apocalipse 20 é mencionado que eles serão atormentados dia e noite. Mas não devemos levar isso de uma maneira literal. Não devemos compreender assim. Ou estaríamos indo contra alguns textos que eu vou ler aqui agora para vocês. Em Salmos 37:10 diz assim: Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. O fogo é eterno e continuará queimando os ímpios eternamente, ou os ímpios eles desaparecerão. É o que está dizendo aqui. Mas um texto diz o seguinte: o seu destino é a destruição. Seu Deus é o seu estômago, e sua glória está em sua vergonha. Mas nossa cidadania está no céu, e aguardamos ansiosamente um Salvador de lá, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aqui nós temos Filipenses 3,19, que diz a respeito dos ímpios sendo destruídos e daquelas pessoas herdando a terra. Então nós vemos agora que nós temos uma contradição. Destruição ou aquelas pessoas sendo atormentadas eternamente. Nós devemos entender que eterno, a palavra eterna é aionion, e ela é usada tanto para a vida eterna quanto para o castigo eterno. Entretanto, a palavra castigo, que é kolassin, ela pode se entender como uma punição, como algo permanente, como algo sem volta, que é conhecido também como segunda morte. E que eternamente eles estarão sob esse castigo, e eles não receberão uma segunda chance. Quando nós vamos para Isaías 34, é interessante que lá menciona também a respeito de Sião, que ali haveria fogo, e ali ela seria queimada dia e noite, subiria sua fumaça, e que ninguém passaria por ela. Eu pergunto, lá está sendo queimada até hoje? Não. Mas é um fogo eterno. É uma expressão, é uma maneira de se dizer. Sodoma e Gomorra em Judas 7 também foram postas como exemplo sob o fogo eterno. Mas quando nós vamos para 2 Pedro 2, nós entendemos que ela se tornou em cinza. Então, como nós devemos entender essa palavra eterna? Nós devemos entender que a consequência é eterna, mas não o fogo e o castigo é eterno, pois estaríamos desestabilizando a balança divina. Salmos 89, no versículo 14, diz que a justiça e o direito são base do trono de Deus. E aqui diz que essas pessoas serão destruídas, porque cada uma delas será julgada e condenada por suas obras. Tanto facínora quanto uma boa dona de casa que apenas não passou a crer no Senhor. Essas pessoas não serão atormentadas dia e noite, mas elas terão aquele castigo, aquela punição pelas suas obras más que elas executaram em vida.
Ou seja, não vamos pregar um Deus torturador. Deus não disse que se Adão desobedecesse, ele queimaria no inferno para sempre, mas sim seria privado da bênção que era a vida eterna. E é isso que ele nos priva. Entretanto, pagaremos pelas obras más que nós fizermos em vida. A partir do momento que nós não convertemos a Deus e não nos arrependemos, o nosso destino não é outro. É uma destruição. Essa destruição se dá após um julgamento, justo julgamento, onde Deus, em Apocalipse 20, abre-se os livros. E cada pessoa ela é julgada de maneira individual. E ela é condenada de maneira individual. Deus não tem prazer no sofrimento do homem. Deus ele não quer isso para ninguém. Ele quer estender a salvação às pessoas. E interessa apenas a Satanás pregar um Deus que torturará pessoas eternamente. A vida eterna, ela é algo condicional. Condicional à nossa aceitação a Jesus. Se nós formos pregar que os ímpios têm a vida eterna, nós não teremos a necessidade de ter um corpo incorruptível, transformado para receber a imortalidade. Pois os ímpios não terão esse corpo para serem queimados eternamente. Então que nós possamos refletir sobre o caráter amoroso de Deus e que nós temos um Deus que não tem prazer no sofrimento do homem.